Meus irmãos, é uma alegria estar com os irmãos aqui na congregação mais uma vez e, sobretudo, é uma alegria podermos adorar junto. Que coisa bonita, irmãos, é ver a igreja do Senhor cantando, adorando, exaltando o Senhor. É um vislumbre do céu, ainda distante daquela realidade gloriosa e plena que teremos na glória, mas um vislumbre do céu. Os irmãos perceberão alguma diferença na minha voz, que tem acontecido já quase um mês, devido às viroses que passam por Belém, chegam aqui também. Mas o mais importante é a palavra de Deus. Eu quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto do sermão dessa manhã, Marcos capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 50. Marcos 9, 38 a 50. Convido os que podem se colocar em pé. Reverentemente ouçam a leitura que farei da palavra, do texto, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 até o versículo 50. Assim diz o Senhor. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber a um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como de restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém. Vamos orar mais uma vez, os irmãos podem sentar, vamos suplicar que o Senhor nos conduza na pregação da palavra. O nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Soberano, Deus bendito, damos graças, ó Deus, pela Tua palavra que lemos, pela misericórdia do Senhor, e nos reunir nessa manhã agradável de domingo, num lugar agradável e seguro, onde podemos bendizer, exaltar ao Senhor com hinos, com salmos, pela leitura da palavra, pela oração, pela exposição, a pregação da Tua palavra e na participação da ceia do Senhor. Pedimos ao Senhor que fale a nós, ó Deus, que o Senhor me use para proclamar
a tua palavra, a tua vontade, aquilo que o Senhor requer de nós. Que a tua palavra traga a nós consolo, edificação, reavivamento, arrependimento, fé, a alegria da glória, a esperança do céu. Seja o Senhor gracioso para com a tua igreja em todos os lugares desse mundo. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que pregam com fidelidade, temor, simplicidade a tua palavra. É o que nós te suplicamos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Senhor. Meus irmãos, todos nós, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos aprender dele para vivermos servindo de modo a agradá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo. Nessa passagem que nós acabamos de ler, e aliás, desde o versículo 30, Jesus está particularmente ensinando os 12 discípulos. Muitas vezes ele estava ensinando a multidão ou um grupo maior de discípulos, ou discípulos e outras pessoas que nem o seguiam, eram curiosos e às vezes ali no meio estavam também inimigos, mas aqui ele está ensinando particularmente os seus discípulos. Eles nos representavam a igreja do Senhor. Jesus falava a eles sobre a necessidade da sua morte e ressurreição, os versículos 30 a 32, e também como eles deveriam ser servos humildes, versículos 33 a 37, como deveriam ser pacientes e tolerantes para com outros irmãos, versículos 38 até o versículo 42, como deveriam ser sérios na luta contra o pecado, versículos 43 a 48, e perseverantes, os versículos 49 a 50. Nós vamos tomar algumas dessas lições no trecho, na seção que nós lemos, versículos 38 a 50, como Jesus ensinou os seus discípulos como servir de maneira paciente e tolerante para com os irmãos, seus irmãos, como eles deveriam servi-lo mortificando o pecado, lutando contra o pecado, e como eles deveriam servi-lo perseverando na fé em meio às provações. E, portanto, a questão é essa: como o discípulo de Cristo deve servi-lo nesse mundo? Como nós devemos viver servindo a Cristo? Para contextualizar, meus irmãos, eu quero lembrá-los que essa conversa de Jesus com os discípulos sobre como servi-lo aconteceu depois que Jesus perguntou a eles sobre o que eles estavam conversando na viagem, na estrada da Galileia para Cafarnaum. Às vezes nós, pais, perguntamos aos nossos filhos sobre o que vocês estavam conversando. Nós não sabemos, né? Mas às vezes nós fazemos uma boa ideia. Jesus sabia muito bem sobre o que os discípulos estavam conversando, ele conhece o homem, o seu coração, sabe todas as coisas, mas quando ele fez essa pergunta, os discípulos ficaram em silêncio, porque pelo caminho eles haviam discutido entre si sobre quem deles seria o maior, quem seria o mais importante, quem seria o mais proeminente. Mas Jesus queria ensiná-los sobre servir, sobre serviço, sobre ser servo. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, tinha vindo ao mundo para servir a outros, para servir ao seu povo. O Criador, o Senhor dos céus e da terra, o Deus soberano, tinha vindo ao mundo, ele veio ao mundo para dar a sua vida em favor de outros, do seu povo. Ele veio ao mundo para servir. Mas os discípulos não tinham entendido o sacrifício de Cristo e o seu serviço, como diz Marcos nos versículos 30 a 31. Então, Jesus, com amor, paciência, assentando-se, chamou os discípulos para ensinar-lhes que, assim como ele, nós também devemos servir. Nós também devemos ser servos. Nós fomos chamados para servi-lo. Jesus disse a eles:
se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Foi naquela ocasião que Jesus tomou uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, continua a dizer: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus ensinou que para os discípulos dele, para o crente, para os seus, a servidão, a humildade, a paciência, a luta contra o pecado, a disposição de servir os outros, são os nossos desejos principais. E a razão é porque essas coisas o glorificam a Deus. Portanto, meus irmãos, como um discípulo de Cristo deve servi-lo? Como nós devemos servir a Cristo? Em primeiro lugar, sendo pacientes e tolerantes para com outros crentes, outros irmãos na fé. Versículos 38 a 42, no 38, João disse: Mestre, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Talvez ainda estivesse no coração dos discípulos a ideia de quem é o maior. Nós é que somos os maiores, nós é que temos a autoridade para expelir demônios. Porque somos nós os maiores discípulos, nós é que estamos mais próximos do Mestre. Mas Jesus, revelando quem de fato é o maior, e era o maior entre eles, respondeu: não o proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Os discípulos tinham encontrado um homem, e aquele homem estava expulsando demônios em nome de Cristo, mas não fazia parte do grupo dos 12 discípulos, possivelmente nem do grupo maior de seguidores mais próximos de Cristo. E por isso eles proibiram o homem. E pelo texto, meus irmãos, podemos saber que, vejam só, a questão dos discípulos não era se o homem era crente ou se ele não era crente, nem mesmo o fato de ele estar expulsando demônios, mas o fato de ele não ser um daqueles que seguiam junto com os 12. João diz: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Nós procuramos impedi-lo. Ao que parece, o homem não atendeu aos discípulos. A razão dada por João para procurar impedir o homem foi essa: nós o proibimos porque não seguia conosco. E significa, meus irmãos, essa frase, não seguia conosco, não é um dos nossos, não faz parte do nosso grupo. João e os demais discípulos, como lembrei aos irmãos, não se preocuparam em saber se aquele homem era crente, se ele estava fazendo a obra de Cristo e se fosse um crente. Na verdade, ele não estava contra os discípulos, mas era um a mais dos servos de Cristo, ainda que não fosse dos mais próximos. Mas Jesus disse aos discípulos, veja o que Jesus diz: quem não é contra nós, é por nós. E, meus irmãos, tudo indica que aquele homem era um crente em Cristo. Ele era um servo de Cristo Jesus. Ele estava realizando a obra de Cristo, uma obra em nome de Cristo, expulsando demônio em nome de Cristo. Mesmo não sendo um dos 12 discípulos mais próximos, o homem tinha a autoridade de Deus para fazer isso. Eu quero
lembrar aos irmãos que um pouco antes desse acontecimento, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, ele desceu de lá junto com Pedro, Tiago e João. E enquanto ele estava no monte, um homem que tinha um filho jovem, um rapaz, possesso de um espírito imundo, foi procurar Jesus, não o encontrou, encontrou os discípulos e pediu aos discípulos que expulsasse o espírito maligno, mas eles não puderam fazê-lo. Mas aquele homem que os discípulos encontraram pouco tempo depois, estava expulsando demônios. E quem pode fazer isso, irmãos, verdadeiramente, senão pelo poder de Deus? Notem mais uma vez a repreensão de Jesus aos 12, versículos 39 e 40. Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Vejam o que Jesus diz, o homem está realizando milagre em meu nome. Jesus não diz nada em termos de uma repreensão ou proibição a respeito daquele homem. Ele repreendeu os 12, dizendo não o proibais. O homem não estava fazendo algo mal contra Jesus ou seus discípulos. Por isso Jesus disse: ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. É interessante lembrar também que quando Jesus voltar a segunda vez, como ele mesmo disse lá em Mateus, capítulo 7, versículo 19 a 20, muitos dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos milagre. Mas Jesus dirá muito claramente a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas para aquele homem que os discípulos encontraram, Cristo não disse nada semelhante a isto, meus irmãos. E no mesmo texto que citei de Mateus 7, no versículo 19 ao 21, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E vejam, Jesus diz que o que caracteriza um discípulo dele, o que caracteriza um verdadeiro crente, é obedecê-lo, é fazer a vontade do seu Pai. É servi-lo fazendo a vontade do seu Pai. Pelo que Jesus fala, meus irmãos, no texto de Marcos, nós podemos entender que o homem que estava expulsando demônios não era contra Jesus e os discípulos, mas ele estava do mesmo lado deles, na luta contra as trevas, o pecado e o mal. E daí as palavras de Cristo: pois quem não é contra nós é por nós. Normalmente, no ministério de Cristo, ele repreendia severamente aqueles que tentavam usar seu nome, dizendo-se crente, mas não eram crentes verdadeiros. Ele repreendeu, por exemplo, alguns judeus por essa razão. Eles estavam dizendo que eram crentes em Cristo e que realizavam obra em nome de Cristo, mas ouça de João, no relato de João, capítulo 8, versículos 41 a 44, o que Jesus diz a eles: vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E, no entanto, aqueles judeus estavam
dizendo obedecer a Cristo ou realizar obras em seu nome, Cristo os repreendeu. Um outro episódio, isto referente a Paulo, nos dias do ministério do apóstolo Paulo, Deus, pelas mãos dos apóstolos, para firmar que eles eram apóstolos e assim assegurar neles a sua autoridade e poder, pelas mãos dos apóstolos e, claro, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, os enfermos levarem a eles lenços e aventais. Tem gente que nos dias de hoje tenta imitar isso, que era para aqueles dias. E os apóstolos oravam e aquelas pessoas eram curadas de algum tipo de enfermidade. Então, alguns judeus, Lucas narra isso lá em Atos, no capítulo 19, alguns judeus exorcistas ambulantes, que eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não deu certo, não funcionou. Ouçam os irmãos o que o espírito maligno disse e o que aconteceu com os filhos de Seva, mesmo sendo eles filhos de um sumo sacerdote. O espírito maligno disse a eles: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Atos capítulo 19. Os filhos do sumo sacerdote Seva não eram crentes. Eles não tinham nenhuma autoridade de Deus para expulsar demônios. Por isso os demônios dominaram eles. E contudo, este não foi o caso, meus irmãos, do homem a quem os discípulos tentaram impedir de realizar a obra de Deus. Talvez, e infelizmente, mais uma vez, os discípulos estivessem preocupados com posição, status. E só mais um exemplo, aconteceu no Antigo Testamento algo semelhante. Com Eldade e Medade, eles estavam profetizando fora do arraial, e então Josué disse para Moisés, proíbe esses homens. Mas Moisés disse a eles: tens tu ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Quase que Moisés diz: quem não é contra nós é por nós. Não foi isso que ele disse. Quase que ele diz algo semelhante a isso. Tens tu ciúme de mim? Quem dera todos pudessem falar a palavra de Deus no nome dele, com o poder dele. Jesus ensinou, meus irmãos, aos seus discípulos sobre reconhecer e aceitar a quem ele chama da autoridade, capacita para realizar a sua obra em seu nome, e como eles deveriam tratar com paciente tolerância os que, mesmo não fazendo parte do grupo ou do círculo mais próximo dos discípulos de Cristo, eram crentes, servos de Cristo. E Jesus diz nos versículos 41 e 42, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Muita gente pode nos dar um copo de água ou fazer algum benefício à igreja. Mas quem são aqueles que o fazem em nome de Cristo, meus irmãos? Quem são aqueles que o fazem com a autoridade de Cristo? Senão aqueles que estão em Cristo. Quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. O que Jesus ensina aqui, meus irmãos, Deus é quem chama os seus. Deus conhece os seus
Deus sabe recompensar, e Ele recompensará aqueles que ajudam, auxiliam, cooperam, mesmo que seja com um copo de água. Os que pertencem a Ele o servem com humildade e dedicação. Como era o caso daquele homem que, em nome de Cristo, expulsava demônios, Deus, meus irmãos, também está ensinando aos seus discípulos a serem tolerantes e humildes para com aqueles que, mesmo não fazendo parte do grupo mais próximo dos discípulos, pertencem a Cristo. Ele está nos ensinando a sermos prudentes e sábios, para não cairmos na intolerância para com aqueles que não pertencem, por exemplo, à nossa denominação, ou não pertencem ao nosso grupo, ao nosso círculo mais íntimo, às vezes dentro da nossa própria igreja. Ele está nos ensinando a amar e a receber como nossos irmãos na fé e a entender que há outros cristãos que, mesmo não estando mais próximos de nós, eles podem ter, às vezes, e têm um governo de igreja diferente, uma forma de batismo diferente, um tipo de culto diferente, uma liturgia diferente. Em pontos não fundamentais são diferentes, mas em pontos centrais, em pontos cruciais na fé, concordam conosco, estão do nosso lado. Eu não me refiro aqui, meus irmãos, àqueles que erguem para si uma igreja, por exemplo, erguem para si uma denominação que não pertence a Cristo, que não é de Cristo, que não tem a palavra, as doutrinas centrais da fé não estão ali, Cristo não está ali, apenas o desejo de homens, apenas a vontade do homem. Mas eu me refiro àqueles que são crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça. No domingo passado, ao passar no texto de Efésios que fala da eleição, lembrei aos irmãos que nós não devemos pegar essa doutrina, fazê-la de um pedaço de madeira para bater na cabeça dos outros. Aqueles crentes em Cristo que não entendem desse modo a palavra, e essa é uma doutrina tão boa, foram salvos em Cristo Jesus, se são crentes, foram salvos. Por que Jesus? Porque Deus os elegeu e os chamou por graça, concedendo a eles fé em Cristo Jesus. Por essa razão, eles são nossos irmãos em Cristo, ainda que não compreendam bem esta doutrina. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que Jesus fala de maneira severa com aqueles que fazem tropeçar na fé um verdadeiro filho seu. Quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. O moinho de moer grãos tinha uma grande pedra. E era morte certa se alguém pendurasse uma pedra do moinho no pescoço e se lançasse ao mar. Mas esse tipo de morte ainda é melhor, por mais trágica que seja, do que ter a ira de Deus contra você, se você impede um dos seus servos, pequeninos servos, o seu crescimento na graça, na sua disposição de servir a Cristo, junto com a igreja do Senhor. Jesus nos ensina, então, esta lição da humilde tolerância e paciência para com todos os nossos irmãos, servos de Deus em Cristo Jesus, ainda que eles não estejam aqui tão próximo do nosso grupo, talvez nem desse grupo um pouco mais longe, às vezes tão mais longe, mas Deus os chamou pela graça de Deus. Um dia nós estaremos, por sua graça, um dia nós estaremos juntos, tão próximos de Cristo, como todos os servos de Cristo ao longo da história. Em segundo lugar, quando Jesus parou para ensinar particularmente os seus discípulos, quando ele sentou e disse: meus filhos, venham aqui, sentem, eu quero ensiná-los um pouco sobre como servir a mim nesse mundo. A segunda lição que Jesus ensina
é a respeito da mortificação do pecado. Versículos 43 a 48. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Como nós devemos, meus irmãos, viver servindo a Cristo? Cristo exortou seus discípulos a lutarem com seriedade contra o pecado. Depois de ele falar do cuidado com os outros, como deveriam ser pacientes com outros crentes, ele então ensinou os discípulos, advertiu os discípulos sobre o cuidado consigo mesmo, no que diz respeito à luta contra o pecado. Os discípulos deveriam concentrar seus esforços na luta contra o pecado. Jesus, então, diz a eles, mortifiquem os seus pecados. Eles deveriam lutar para mortificar o pecado dos seus corações. Porque nós não podemos, meus irmãos, servir a Cristo pecando, desobedecendo a Ele, desobedecendo a sua palavra, desobedecendo aquilo que Ele nos ordena. Então, na luta contra o pecado que surge em nossa mente, que surge em nosso coração, em nossas intenções, o pecado que já está nos fazendo agir, andar, usar a mão, nós devemos imediatamente arrancá-lo, cortá-lo de nossa mente, do nosso coração, dos nossos desejos, das nossas afeições, das nossas ações. Isto, um termo bíblico, teológico, isso chama-se mortificação do pecado. E o que é a mortificação do pecado? O apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Esse versículo trata da mortificação do pecado. A expressão fazei morrer é mortificar. E mortificar significa diminuir a força de algo até levá-lo à morte. Uma pessoa, por exemplo, crucificada naqueles dias, ela ia sendo mortificada, ela ia sendo morta, até que a morte se tornasse algo definitivo. A mortificação do pecado, meus irmãos, é um rompimento com o pecado. Logo, imediato, decisivo. A resolução e a luta para acabar de uma vez por todas com aquilo que nos impede de servir a Cristo e ao Senhor com maior vigor, verdadeiramente. Nessa passagem do Evangelho de Marcos, Jesus fala de maneira dramática a respeito da necessidade da mortificação, da seriedade na luta contra o pecado, da urgência, da razão pela qual cada um de nós deve mortificar o pecado. Ouçam mais uma vez o texto. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos,
do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Observem, meus irmãos, a necessidade de mortificar o pecado que surge em nós. Como Jesus fala de maneira dramática sobre essa necessidade. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se teu pé te faz tropeçar, corta. Se teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o. A palavra que Jesus usou, tropeçar, significa armar uma armadilha. É redundante, de propósito. Armadilha já significa armar algo para alguém cair, para um animal cair, alguma coisa assim. Fazer alguém tropeçar, fazer alguém cair, estabelecer um laço para que alguém caia nele. É uma palavra usada na Escritura para descrever o ato de fazer alguém tropeçar na fé, por exemplo. Jesus Cristo se utiliza dessas figuras fortes, como cortar as mãos, os pés, arrancar os olhos, para falar da seriedade com a qual nós devemos lidar, meus irmãos, com o pecado que surge em nós, ou que se apresentam a nós. O verbo traduzido por cortar é um verbo que aparece 6 vezes no Novo Testamento grego, que tem sempre o sentido de uma remoção decisiva. Remover algo decisivamente. Arrancar é a tradução de uma palavra grega que significa lançar para longe. Sabe quando você... Eu já fiz isso. Eu vou voltar ao quando você. Eu já fiz isso com uma casinha de maribondo. Ou lá na minha região chamar de um tamboro de caba. Talvez vocês não entendam essa expressão, né? Arrancar e jogar para longe. E sabe quando alguém pega alguma coisa, arranca e joga rapidamente, porque é algo muito ruim, você não quer ter por perto de jeito nenhum? É essa expressão que Cristo usa aqui, meus irmãos, quando ele diz, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca e lança para longe de ti, porque ele está falando da seriedade que nós devemos, com a qual nós devemos livrar-nos de todo o pecado. Então seria cortar definitivamente, arrancar e lançar para longe. São verbos que comunicam a ideia de uma cirurgia espiritual urgente. O pecado tem de ser cortado pela raiz. Não pode ser mimado, não deve ser mimado. Não deve ser deixado, negligenciado, acalentado, mas arrancado logo. É claro que Jesus não está falando de maneira literal, meus irmãos, pequenas crianças. Jesus não está falando aqui de maneira literal. Literal é quando eu digo, isso é um telefone celular. E é um telefone celular, claro. Mas Jesus está falando de maneira figurada. Quando ele fala em cortar os pés, cortar as mãos, arrancar os olhos, ele está usando uma figura para dizer, quando vocês forem tentados, crianças, eu usei essa figura na última vez em que estive aqui, quando vocês estiverem tentados a comer o bolo que a mamãe disse para não comer, para logo de pensar nisso, se afasta do bolo, fecha a porta da geladeira, cobre logo com o pano que está em cima, sai dali. É isso que Jesus está dizendo, meus irmãos, para todos nós. E se as crianças entendem essa linguagem, claro que os adultos também entendem. É o que Jesus está falando. Nossas mãos, nossos pés, nossos olhos são extremamente necessários para o funcionamento do nosso corpo. Mas, se algo que nos parece tão necessário, tão fundamental, tão bonito, tão bom, tão atrativo, se nos faz pecar, se nos afasta da comunhão com Deus,
se nos desvia da igreja de Cristo, da comunhão com a igreja, desliga, fecha as portas, não mostre interesse, fuja dali, saia de lá, vá fazer o seu trabalho, não fique ali, corta. Nós não devemos brincar, nem demorar, meus irmãos, em nos livrar de qualquer coisa que nós sabemos que nos fará pecar contra Deus. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A Bíblia nos ordena desembaraçando-nos. Você já andou no mato? Alguns de vocês eu tenho certeza que sim. Às vezes a mata é tão limpa por baixo como essa aqui. E dá para a gente andar livremente. Mas às vezes tem muitos embaraços, sobe, desce, tiririca, sabe o que é? Cipó de fogo. E você precisa, às vezes, se desembaraçar para poder andar. Se alguma coisa te embaraça, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo. Meus irmãos, Jesus fala da urgência de lutar, de mortificar o pecado. Se te faz tropeçar, corta, arranca, sem demora. É uma ordem de Cristo. Nós devemos fazer como fez José, aquele irmão nosso, que na sua adolescência, jovenzinho, olha, sinceramente, eu não vejo essa fase na vida na Bíblia, adolescente. Vejo criança, jovem, idoso, adulto. Mas na fase de jovenzinho, José foi vendido para o Egito. Pense no rapaz que sofreu, mas que permaneceu crendo em Cristo, firmemente pela graça de Deus. E quando ele foi tentado por uma mulher má, adúltera, ele não foi tentado uma só vez, ele foi tentado repetidas vezes. E quando a mulher viu uma oportunidade de fazer aquele rapaz cair, ela não teve dúvida. Mas o que José fez? Ele correu. Que é o que todos nós devemos fazer quando o pecado vai entrar no nosso coração e nos fazer agir de alguma maneira que nos faça desonrar a Deus. Ele foi preso por isso, injustamente, mas Deus o honrou posteriormente. Notem, meus irmãos, no texto a seriedade com a qual nós devemos lutar contra o pecado, mortificá-lo. É melhor entrar de maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O entrar na vida e no reino de Deus são expressões semelhantes para entrar com Cristo na glória. E são expressões que estão em contraposição a ser lançado no inferno. O que é que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Rejeite o pecado. Porque os que não rejeitam o pecado e permanecem nele, aqueles que continuam amando o mundo, alimentando a sua natureza de pecado, sendo mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, esses serão lançados no inferno, se nunca se arrependerem dos seus pecados. Mas Cristo quer nos levar para o seu reino, para a glória, para o céu. Ele está nos ensinando a abandonar, segui-lo todo o pecado, e assim segui-lo até a glória. Diz o autor da carta aos Hebreus, no texto que citei há pouco, capítulo 11, finalzinho do capítulo 11.
e início do capítulo 12. O início do capítulo 12 de Hebreus é o finalzinho do capítulo 11. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, muitos anos depois de o autor dos Hebreus escrever essas palavras, Lutero comporia o seu hino que nós conhecemos como hino da Reforma, e que está em nosso hinário, onde ele diz num dos seus versos: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, se a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Nada é mais importante do que servir, seguir, amar, obedecer a Cristo. Atentem os irmãos para o motivo pelo qual devemos mortificar o pecado. Jesus diz que o pecado leva ao inferno. Quando não há arrependimento, quando não existe seriedade em tratar do pecado, lançando-os a Cristo, aos pés de Cristo, à cruz de Cristo. Quando uma pessoa persiste, prefere permanecer no pecado, o seu fim é a condenação eterna no inferno, o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O inferno é um lugar de tormentos, é um lugar real, é um lugar de tormento eterno. Jesus está citando Isaías 66, quando ele fala esta frase, ao referir-se ao inferno como um lugar de fogo inextinguível, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. No período do Antigo Testamento havia um vale ao sul de Jerusalém, era conhecido como o lugar do fogo, ou o lago do fogo, ou o vale de fogo. Por que razão? Porque nos dias dos reis Acais e Manassés, crianças eram oferecidas a um deus chamado Moloque, naquele lugar. Moloque era um deus pagão, claro, não verdadeiro. Havia uma estátua de bronze oca. A figura desse deus era de mãos abertas. Era colocada lenha e ateado fogo dentro dessa estátua. E uma criança oferecida a Moloque era colocada em seus braços para queimar ali. Tristemente, Israel chegou a cair nessa prostituição, nessa idolatria, nesse pecado contra Deus. Mas no dia do rei Josias, que foi um rei piedoso, temente a Deus, ele decretou que aquele lugar era um lugar impuro. Tempos depois, o Vale do Fogo tornou-se um lugar onde os israelitas jogavam os restos mortais e o lixo da cidade de Jerusalém para que fosse queimado. Por isso ali sempre havia verme vivo e o fogo nunca se apagava. Então aquele lugar ficou chamado de o Vale do Fogo, o Lago do Fogo, e passou a fazer referência ao inferno, um lugar onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus está citando a passagem de Isaías 66, 24, e é interessante que em Isaías 66, Deus está falando sobre a realidade dos novos céus e nova terra, onde a igreja estará com Cristo, desfrutando das bênçãos dos novos céus e nova terra. Então, Deus diz que a igreja terá o privilégio de ver Deus tomando vingança contra os que lhes perseguiram. Sairão os crentes, sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra Deus,
porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Aqui em Marcos, nos evangelhos, Cristo cita esse texto para falar da seriedade com a qual nós devemos, meus irmãos, lidar com o pecado, porque o pecado leva ao inferno. Um lugar onde o tormento nunca terá fim. O inferno é um lugar real de castigo, onde Deus estará apenas em juízo. Não há lugar onde Deus não esteja. Aqui ele ainda tem dado graça, graça comum, graça especial. A palavra hoje, por exemplo, está sendo pregada em todo o mundo. Isso é graça de Deus. Mas quando ele voltar, ele separará as ovelhas dos cabritos, os discípulos dos não discípulos, os crentes dos não crentes, e então receberá na glória os que forem seus para a realidade do novos céus e nova terra, este universo restaurado, livre de todo o pecado, e lançará no inferno, um lugar de tormento, onde só a ira de Deus operará. Não haverá mais nenhuma oportunidade de arrependimento. Por isso, não brinque com o pecado. Não permaneça em pecado. Mortifique o pecado. Corte, arranque, lance fora, para longe, todo o pecado. Nós devemos, meus irmãos, todos nós, matar logo. Matar quer dizer esquecer logo. Todo pensamento, sentimento que nos leve a pecar. Nós devemos, meus irmãos, sair de todo tipo de conversa que nos leve a pecar. Nós devemos mortificar todo o desejo que surge em nosso coração e que nós sabemos nos levará a pecar. Nós devemos mortificar toda a paixão que nós sabemos nos desviará da comunhão com Deus em Cristo. Cristo deu a sua vida para nos libertar de todo o pecado. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos mortificar todo o pecado. Para que nós possamos ter a alegria de vida e vida abundante nele, vida eterna, vida gloriosa, de comunhão no novos céus e nova terra. Como nós devemos, meus irmãos, servir a Cristo em comunhão com a igreja. Irmãos nossos, da nossa igreja local, irmãos de outras igrejas, mas servos de Deus em Cristo. Nós devemos seguir a Cristo e servi-lo lutando contra o pecado. Nós também devemos servir a Cristo, em terceiro lugar, perseverando em meio às provações. Versículos 49 e 50, Jesus diz, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Mais uma vez, meus irmãos, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles seriam provados, salgados com fogo, mas deveriam permanecer fiéis a Ele em meio às provas. Porque as provas que o Senhor Deus, na sua providência, permite que seus discípulos atravessem, tem a finalidade de purificá-los para uma boa, saudável, saborosa comunhão com Ele e com sua igreja. Tem a finalidade de ensiná-los a dar bom testemunho, firme testemunho nesse mundo. Por isso Jesus diz a eles, porque cada um será salgado com fogo. E esses versículos são a conclusão do ensino de Jesus naquela ocasião, ensino particular a seus discípulos. Observe a expressão aí, porque, no início do versículo 40, não é um porquê de pergunta, quase como eu dei a tonalidade, é um porquê de conclusão. Porque cada um será salgado com sal. Jesus os fez voltar. Esse porquê nos faz voltar ao que Jesus tinha ensinado. A serem humildes, a esperarem e confiarem na sua providência para a vida, na sua morte e ressurreição,
a serem humildes, a serem servos, a reconhecerem outros irmãos, ainda que mais distantes do seu grupo mais próximo, como seus irmãos em Cristo, a mortificarem o pecado, porque cada um será salgado com sal, será salgado com fogo. Uma das figuras representadas na Escritura para sal e fogo é da purificação. Sal e fogo simbolizam purificação. Mas, além disso, o sal também conserva, dá sabor. Quando Jesus diz que cada um será salgado com fogo, ele está dizendo que os discípulos haveriam de enfrentar duras provas. Porque, meus irmãos, afinal de contas, o amor cristão, a paciência, a prudência cristã, a humildade, o serviço a Cristo, essas coisas têm o seu preço e encontram o ódio de Satanás, o ódio do mundo, a perseguição do mundo. Jesus também diz a eles, bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como de restaurar o sabor? O sal é bom, nós sabemos disso, não pode faltar na cozinha. Então, você não pode colocar demais, senão estraga a sua comida. Sal combate deterioração. Eu passei anos, meus irmãos, sem energia elétrica, sem freezer, sem nada disso. Como é que nós conservávamos comida? Com sal e fogo. Com sal e fogo. Com sal e luz do sol também. Calor do sol. Bom é o sal. Ele combate deterioração, também dá sabor. Mas se ele perder o sabor, isso podia acontecer ali na beira do Mar Morto. O sal se misturava com calcário e não perdia, ficava de uma maneira que não podia ser usado. Dava para fazer o quê? Aterro. Ser pisado pelos homens. E Jesus via muitos escribas e fariseus hipócritas. Eles eram religiosos, formais, eles eram simplesmente legalistas, sabiam muito sobre o Antigo Testamento, conheciam a lei de Deus de cor, eles criaram todo um sistema religioso sem sabor. Sabe por que sem sabor? Porque não tinha Cristo. Porque não tinha fé em Cristo. Porque não tinha o Senhor Jesus Cristo. Tristemente, muitos israelitas não tinham perseverado na fé. Seus avós foram crentes, seus tios, seus irmãos, os profetas tinham sido deles, o próprio Senhor Jesus Cristo nasceu deles, mas muitos não creram. A vida, meus irmãos, mesmo em meio às provas de fogo, só tem sabor se conservada de fato em seu propósito, que é glorificar a Deus em Cristo Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas quando alguém, por exemplo, teve a experiência de provar o sabor da graça, o autor aos Hebreus fala disso em Hebreus 8. Alguém teve a experiência de provar do sabor da graça, da comunhão da igreja, mas se afastou, não persevera, deixa de ter comunhão com o Senhor, deixa de ter comunhão com a igreja, deixa de orar, deixa de ler a Escritura sagrada e vai perdendo o sabor, vai perdendo a alegria da salvação, vai perdendo a alegria de dar testemunho do Evangelho. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como de restaurar o sabor? A lição é persevere e não se afaste da comunhão de Deus em Cristo. Não se afaste da comunhão da igreja. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tende em vossos corações Cristo. Tende comunhão com Cristo. É essa, ou é, meus irmãos, nesta comunhão em Cristo, com a igreja, em meio às lutas e provas que firmam a nossa fé, é nessa comunhão que os discípulos de Cristo caminham. É nessa comunhão perseguida pelo mundo, odiada por Satanás. Jesus disse, o mundo vos odeia, saibam que primeiro odiou a mim. Mas ele nos encoraja dizendo, se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vossa.
perseverem crendo, perseverem adorando, perseverem lendo as Escrituras, perseverem obedecendo a Cristo, mesmo quando vocês são tentados a se afastarem dele. Nós podemos então, meus irmãos, concluir o sermão dessa manhã, antes da participação da ceia do Senhor, nos lembrando dessas 3 lições que foram dadas por Cristo particularmente aos seus discípulos. E que, portanto, são para todos os discípulos de Cristo. São para nós, são para você. A primeira delas sobre a tolerância, paciência para com outros irmãos. Nós devemos, meus irmãos, como Cristo fez, ou como Cristo ensinou, sermos prudentes e sábios com a graça de Deus, para nunca cairmos no pecado do orgulho, da intolerância para com aqueles que pertencem a Cristo. Mesmo não sendo do nosso grupo mais próximo, mesmo não sendo da nossa denominação. Crentes, eleitos, regenerados, chamados à graça do Evangelho, pela misericórdia de Deus, cultuam a Deus com liturgia diferente da nossa. Se eu fosse mudar de cidade, eu procuraria uma igreja presbiteriana fiel, sobretudo na pregação, fiel a Deus. A primeira coisa que fazer, viu, irmãos? Você vai mudar por causa de trabalho. Se não tiver, irmão, não vá para lá. Melhor que você não vá. Melhor que você ganhe menos, não se forme, não faça doutorado, faça mestrado, não ganhe mais, mas fique onde tem uma igreja fiel. Mas às vezes ocorre que você só encontra uma igreja de outra denominação fiel. Aí eu começo a estar mais próxima do tipo de liturgia, de culto e, sobretudo, da pregação. Mas nós nunca devemos desprezar outros irmãos, meus irmãos. É claro que o nosso nível de proximidade, até de intimidade, às vezes não é a mesma, de um para com o outro, por diversas razões. Eu não quero discutir isso. Às vezes é filhos da mesma idade, casais mais ou menos próximos. Tem algum tipo de afinidade que pode nos aproximar. Mas a maior afinidade que nós temos é Cristo, é o Evangelho, é a graça de Deus, é o amor de Deus em Cristo, que entrou em nossos corações, e mesmo quando o irmão nos parece até estranho, você é um servo de Deus em Cristo Jesus. Quem não é contra nós, é por nós. Há o cuidado que devemos ter com falsas igrejas, falsas religiões, e com aqueles que andam, Paulo fala isso na carta aos Tessalonicenses, os que andam desordenadamente, dizendo-se crentes, mas vivendo de maneira contrária à fé cristã, tendo a aparência de piedade, mas negando a piedade de uma vida obediente a Cristo. Nós devemos ter todo cuidado com isso. Mas aqui, meus irmãos, nós devemos lembrar de que Deus chama outros em lugares diferentes. Hoje mudou um pouco, mas se nos anos 80 vocês fossem onde eu nasci, num lugarzinho chamado Jacarequara, que era meio isolado, vocês iam ouvir os mesmos hinos, mas cantados quase como se você estivesse lá numa vila da África, com outro tipo de tonalidade, uma voz, uma expressão diferente do que talvez nós cantamos aqui. Hoje misturou muito, se aproximou muito da cidade, mudou muito. Mas há irmãos, meus irmãos, que são diferentes e que são nossos irmãos e que nós devemos amá-los como Cristo os ama, outras denominações cristãs, outros servos de Deus, enfim. Sobre a mortificação do pecado, tenhamos todos nós cuidados, é tão fácil entender essa lição de Cristo, como nós devemos ser sérios em mortificar o pecado, em arrancá-lo e jogá-lo para longe, em fugir dele. Mais uma vez eu quero dizer, meus irmãos, a todos vocês, a todos nós, por mais bonito que possa parecer, mais atrativo que possa parecer, e às vezes é mesmo, mas se afaste de tudo aquilo que te afasta da igreja de Cristo, de irmãos em Cristo, da palavra de Cristo, da oração em nome de Cristo. Desliga tudo isso. Arranca logo, luta contra,
orando que Deus lhe ajude nisso. Nós não fazemos por nós mesmos, mas pela graça e poder de Deus em Cristo Jesus. O pecado engana e destrói e deve ser arrancado pela raiz logo. Vocês sabem, eu estou lá da porta do meu pequeno escritório de estudo e nasceu uma embalbeira. Todos vocês sabem o que é uma embalbeira? Uma árvore. Essa árvore tem um crescimento meio rápido. Aí eu pensei, vou arrancar esse negócio, mas fui esquecendo. De vez em quando, quase toda semana, eu olho para ele, está maior. E hoje está na altura desse. Agora eu não consigo mais arrancar aquela árvore, vou ter que derrubar. Eu poderia ter ido lá e arrancado. É fácil arrancar. Quando uma embalbeira está desse tamaninho, é fácil de arrancar. Mas chega um momento que só agora eu ainda consigo com terçadinho, se deixar lá, eu vou precisar de uma motosserra daqui a pouco, algo dessa natureza. Arranque logo o pecado antes que ele se torne uma árvore. Talvez você já tenha ouvido essa ilustração que eu já ouvi muita gente contar. Um passarinho pode até lançar um esterco sobre a tua cabeça. Mas se ele conseguir construir um ninho, você permitiu. Você quis. Você deixou. Fuja do pecado. E por último, meus irmãos, sejamos perseverantes na fé em Cristo, em meio às provas. Perseverar significa continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar vindo à igreja, continuar servindo ao Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos, às lutas, às perseguições, o ódio ao Evangelho, as injustiças do nosso país, as lutas em todas as áreas, continuar servindo a Cristo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, meus irmãos, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esses ensinos foram dados por Cristo. A paciente tolerância para com os irmãos, a perseverança na fé, a mortificação do pecado, foram dados por Cristo, particularmente para ti. Amém. Vamos, meus irmãos, participar da Santa Ceia do Senhor.